Passando agora para a consciência histórica inerente à condição humana. A filósofa Agnes Heller diz que a consciência histórica é inerente ao estado humano no mundo. Ou seja, você, por ser humano, você já tem uma certa reflexão sobre a história. Que você tem uma percepção de relativização entre a sua cultura e a cultura do seu colega, do seu próximo. Onde nós vamos ter a percepção da relativização da própria cultura a partir das outras, no tempo e no espaço. Além da quebra de que a história não caminhe inevitavelmente para o progresso, que o futuro é missão de cada um de nós. Ou seja, vamos precisar de uma posição ativa. A evolução não acontece de forma automática. Aí já puxa um bom questionamento. Para você, a história é sempre evolutiva? Ao longo da história que você aprendeu no seu ensino fundamental, no seu ensino médio, durante agora a sua vida adulta, se é adulto que você me assiste, ou você que já tem uma idade mais avançada, a história para você, nós estamos sempre evoluindo em termos de tecnologia, em termos de sociedade, em termos de cultura, não posso falar dessa forma, mas em termos de evolução com a humanidade. É sempre para frente? É sempre para cima? Chegamos em algum momento a ter alguns regressos ou não? Passando para outro filósofo que vai trazer justamente essa percepção da consciência histórica como inerente ao ser humano, temos o filósofo John Rawls, que o ser humano precisa agir intencionalmente e só consegue influenciar o mundo se interpretá-lo e a si mesmo de acordo com as intenções e paixões. Colocando dessa forma, fica parecendo que é uma coisa adquirida, só que foi uma parte do texto que eu cortei. O que ele quer dizer é, o ser humano, através das suas paixões e intenções, ele se percebe como modificador do mundo e modificador da história. É aquela saga do herói de que ele entende que a paixão dele vai mudar o curso da humanidade, ou aquela história de que o narrador, né, vai contar do indivíduo que, diante da sua paixão, conseguiu construir ou fazer tal feito que modificou toda a história, por assim dizer. Logo, não há meta, mas é uma condição de existência do pensamento. Não está restrita a um período da história, a regiões do planeta, a classes sociais ou indivíduos, mais ou menos preparados para a reflexão histórica ou social em geral. Agir, enfim, é um processo em que continuamente o passado é interpretado à luz do presente, na perspectiva do futuro, seja ele distante ou imediato. O que foi trazido até aqui, a consciência histórica, para Gadamer e Arié, vai ser aquela que nós adquirimos através da modernização, no qual o primeiro diz que aqueles que não são providos da modernização não são capazes de ter consciência histórica. Já Arié diz que após adquirirmos essa consciência, vamos poder entender que somos determinados pela história, ao mesmo tempo que também podemos determiná-la, ou seja, interferir diretamente nela. E aí, faz sentido para você? Faz sentido que nós possamos interferir na história? Mas até que qual camada nós podemos interferir? Nas nossas relações? Da nossa camada social como um todo? Ou na história toda? Qual é o impacto que você tem na história da humanidade e qual é o impacto que, por exemplo, Elon Musk tem na história da humanidade? Agora vamos pensar diferente. Qual é o impacto que Elon Musk tem na história da sua vida e qual é o impacto que você tem na história da sua vida, na história das relações que você tem diariamente? Percebe como o macro pode interferir diretamente no nosso micro, mas também podemos, como micro, interferir no macro. Mas se trabalharmos de forma singular, é muito mais difícil. Se nos unirmos, o impacto pode ser muito maior. Passando para a consciência histórica como inerente ao ser humano. Ora, Agnes Heller e o John Rawls, conforme for passando o artigo, eles vão citar a questão da percepção como o ser humano se percebe como velho. Então, ele, como se perceber como velho, percebendo a sua própria historicidade, ele já tem uma certa reflexão histórica. Por mais que ele não pense no macro, ele pensando só a questão das suas relações e o seu próprio desenvolvimento, já é uma própria reflexão. E eu concordo com eles.
vez que não necessariamente nós termos a percepção de consciência histórica para com o mundo nos impede de refletirmos sobre nós mesmos. Só que tem agora uma parte que eu acho imperiosa destacar. Numa sociedade onde não se para, numa sociedade onde não se relaxa, numa sociedade que não se reflete, a consciência histórica vai surgir? E mesmo você tendo essa capacidade, se você não a exercita, você vai conseguir perceber ela? O que tem mais se falado na atualidade são questões quanto ansiedade no trabalho, ansiedade na escola, ansiedade na educação, ansiedade o tempo inteiro. Onde os seres humanos estão chegando ao ponto de ficarem desgastados exercendo atividades do dia a dia. Eles não estão parando para refletir. Eles só estão se deparando e chegando naquele momento e pum, estou aqui. E do nada ele tem, quando ele consegue parar, ou é obrigado a parar, ele tem o ápice da reflexão histórica, que algumas pessoas chamavam de crise dos 40 anos, vamos dizer. Só que está cada vez mais curta. Jovens estão já tendo essa percepção de que qual é a minha missão no mundo. Ou seja, já tem uma identidade de colocação e pontinho na sociedade. Mas pela análise da história, perceba, pela análise da história dos seus similares, ele começa a perceber as suas limitações, o que não é necessariamente ruim. Porque a partir do momento que ele vê como ser individual, sim, é ruim. Mas a partir do momento que ele vê como ser coletivo, que ele pode, além de mudar a sua realidade junto com os outros, mas também a sua própria realidade, não de uma forma macro, mas de uma forma micro, vamos dizer assim, alguns pequenos atos que podem ajudá-lo a ter uma vida melhor, junto com seus pares novamente, se tem uma pequena luz de esperança. Compreendem? Então, vamos tentar olhar para outra perspectiva agora. Nós desenvolvemos o raciocínio de consciência histórica por duas perspectivas, que é adquirida ou inerente.